Santíssimo. Proclamação do Evangelho. A gente fala aí, rezando. Clamemos o Santo Evangelho dizendo glória a Cristo. Eu faço. Gente, você fala, a gente repete e daí a gente reza. Que bom que você está aqui, obrigado. Adaptaçãozinha. Bom dia a todos. Nós vamos iniciar esta Eucaristia, colocando como intenção a mesma, a senhora Neuza Maria, falecida ontem, também todas as pessoas enfermas e de modo ainda particular, as pessoas idosas que se encontram isoladas em suas casas, desamparadas, aqueles que estão passando por privações, necessidades de alimento ou alguma outra necessidade material ou espiritual. Que Deus misericordioso, por meio da sua graça, da força do Espírito, possa sustentar a todos, possa animar a todos a viver cada vez mais voltados para o alto e confiantes, que tudo irá passar e nas mãos de Deus se encontra a nossa vida. Iniciemos esta Eucaristia. Espera no Senhor e sê corajoso. Fortifique-se teu coração, espera no Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Caros irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os santos mistérios. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Concedei-nos, ó Deus,
perseverar no vosso serviço, para que Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, os filhos de Israel partiram do Monte Or, pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem o país de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a falar contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que não nos fizeste sair do Egito para morrermos no deserto? Não há pão, falta água, e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os mordiam, e morreu muita gente em Israel. O povo foi ter com Moisés e disse: Pecamos, falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo, e o Senhor respondeu: Faze uma serpente abrasadora e coloca-a como sinal sobre uma haste. Aquele que for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a como sinal sobre uma haste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. De mim não oculteis a vossa face, no dia em que eu estou angustiado. Inclinai o vosso ouvido para mim, ao invocar-vos, atendei-me sem demora. Ouvi-me, Senhor, e escutai a minha voz, e chegue até vós o meu clamor. As nações respeitarão o vosso nome, e os reis de toda a terra a vossa glória. Quando o Senhor reconstruir Jerusalém e aparecer com gloriosa majestade, ele ouvirá a oração dos oprimidos e não desprezará a sua prece. Ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Para as futuras gerações se escreva isto, e um povo novo a ser criado louve a Deus. Ele inclinou-se de seu templo nas alturas, e o Senhor olhou a terra do alto céu, para os gemidos dos cativos escutar, e da morte libertar os condenados. Ouvi, Senhor, e escutai minha oração, e chegue até vós o meu clamor. Aclamemos o Evangelho dizendo: Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Semente é de Deus a palavra, o Cristo é o semeador. Todo aquele que o encontra, vida eterna encontrou. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto, e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais-te matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados.
Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu, o que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou, quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é do seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, nós temos mais uma vez esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, você em sua casa, nós aqui, para participarmos desta Eucaristia. Deus nos proporciona tamanha graça, tamanha bênção. Por isso nós devemos ter um coração aberto para compreender os momentos que Deus nos proporciona, compreender a nossa vida e sempre ter um olhar além, olhar da fé. Se ficarmos olhando no ordinário, nós seremos pessoas lamuriosas, igualzinho o povo judeu que caminhava no deserto, liberto do Egito, visto os milagres, a graça que Deus tinha feito, os sinais no Egito para libertá-los, pela mão de Moisés, que era o intermediador entre Deus e eles, o povo mesmo assim começa a murmurar, desacreditar. E levantando a murmuração, o povo obviamente está pecando, está errando, porque o povo está sendo infiel a Deus. E nesta infidelidade aparecem as serpentes que os mordem. A serpente, na cultura judaica e junto naquele povo, estava muito ligada ao culto pagãos que outros povos tinham. Outros povos tinham a serpente como Deus, cultuavam muito isto. E obviamente aqui a serpente que feria o povo judeu também é símbolo desta idolatria do povo. Obviamente o povo, percebendo a sua incoerência, o seu pecado, recorre a Moisés. E lá vai a mão generosa de Deus, que não cansa de perdoar, que não cansa de estender a sua mão para resgatar o seu povo, e pede que Moisés faça uma serpente de bronze, coloque numa haste e levante-a, e todo aquele que for picado por alguma serpente e olhar para aquela serpente na haste, será curado. Aqui está e emerge o sinal da fé, o sinal daquele que acredita. Não é a serpente de bronze colocada numa haste que cura, é a fé de que a pessoa ou aquele povo acreditava em Deus, que aquele sinal poderia salvá-los. É a fé. A fé que faz o povo passar de uma infidelidade para a fidelidade. E é exatamente isso que Jesus tenta até as últimas consequências junto aos seus contemporâneos. Ele continua a dialogar com os fariseus, mestres da lei e os judeus. E hoje ele toca num ponto onde eles não queriam acreditar. Vão morrer em seus pecados. Eles não conseguem transpor esta realidade e ver em Jesus o verdadeiro sinal, o grande sinal de redenção para toda a humanidade. Por isso Jesus termina encerrando falando, quando eu for elevado, vocês verão que eu sou. 2 vezes ele usa a expressão eu sou, como que afirmando, eu sou Deus, eu sou a salvação, eu sou a redenção. Não sejam tolos buscando outras alternativas. Olhemos o momento presente que faz ecoar tão forte em nossos corações o medo, às vezes o pavor, e
tantos outros sentimentos que são incoerentes. Incoerentes porque devemos olhar para o Cristo, esse sinal que temos em nossas casas, temos em todas as igrejas, às vezes carregando no peito a cruz. E não acreditamos, não confiamos que Deus é a salvação. Tudo está nas mãos dele. Por isso nossos olhos devem se levantar para o alto, devem confiar em Deus, devem acreditar em Deus, confiando e acreditando a vida em suas mãos. Este momento, ele nos ecoa e nos chama a uma transformação de vida, a conversão, a mudança. Lembremos que estamos na quaresma, esse tempo tão importante. Ontem, eu saí de carro e fui até a igreja, e no percurso da igreja, eu vi tantas pessoas que estavam levianamente sentadas em bar, brincando, conversando. Óbvio, a alegria do ser humano é tudo na vida. Deus nos fez para ser felizes. Nós não podemos brincar. Se temos consciência, devemos, obviamente, agir conforme a consciência que nos é dada. O momento, obviamente, é muito sério. Primeiro estamos na quaresma, esse tempo de conversão expressivo, esse tempo onde devemos olhar a nossa vida e ser um tempo de introspecção. E outra situação é essa situação que nós vivemos de pandemia em todo o mundo. Isso nos questiona. Por isso, meus irmãos, Deus é a salvação. Ele é, obviamente, o grande sinal elevado na cruz por meio de seu Filho Jesus para a nossa redenção. Que nossos olhos se elevem para o alto e acreditem, Deus é o Salvador, e a partir disso a nossa vida possa se transformar e mudar, livrando-nos sempre e buscando evitar todo o pecado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. No altar, ofertemos com o pão e o vinho tudo aquilo que somos, confiando no mistério de nossa redenção e neste sacramento. Bendito sejais, Deus do universo, por este pão, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e vai se tornar para nós pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Que pelo mistério desta água e deste vinho, possamos participar da divindade de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que se dignou assumir a nossa humanidade. Bendito sejais, Deus do universo, por este vinho, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e vai se tornar para nós vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, e que nosso sacrifício seja de tal modo oferecido que vos agrade, ó Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, das minhas faltas e purificai de meus pecados. Orai, meus irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para a nossa salvação. Em salvação. Nós vos oferecemos, ó Deus, o sacrifício que nos reconcilia convosco, para que perdoeis os nossos pecados e orienteis os corações vacilantes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. O universo inteiro, salvo pela paixão de vosso Filho, pode proclamar a vossa misericórdia. Pelo poder radiante da cruz, vemos com clareza o julgamento do mundo e a vitória de Jesus crucificado. Por ele os anjos e todos os santos, por ele com os anjos e todos os santos, nós vos louvamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gorgônio e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Lembramos hoje de modo particular Neuza Maria, falecida ontem. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo,
com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. quando eu for exaltado da terra, diz o Senhor, atrairei a mim todas as coisas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Então agora você é convidado em sua casa a fazer a sua comunhão espiritual. Se coloque em intimidade com Deus, feche os olhos se desejar, silencie o coração e abra-o para que Deus possa estar em comunhão contigo. Lembrando que isto é possível. Deus sempre vem ao encontro do ser humano e do coração desejoso dele. Faça a sua comunhão espiritual.
Alma de Cristo, santificai-nos. Corpo de Cristo, salvai-nos. Sangue de Cristo, inebriai-nos. Água do lado de Cristo, purificai-nos. Paixão de Cristo, confortai-nos. Ó bom Jesus, ouvi-nos. Dentro de vossas chagas, escondei-nos. Não permitais que de vós nos aparte. Do espírito maligno, defendei-nos. Na hora da morte, chamai-nos e mandai-nos ir para vós, para que com os vossos santos vos louvemos por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desejando continuamente os vossos dons, nos aproximemos sempre mais dos bens celestes. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Peçamos a intercessão de nossa Mãe, a Virgem Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Estrelas, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Agradecemos a presença de todos. Lembrando que as missas são de segunda a sábado, são às 6h30 da manhã. Também lembrando que sempre à noite nós temos o Santo Terço ou a Via Sacra. Hoje nós teremos o Santo Terço e como é terça-feira, como é hábito em nossa comunidade paroquial, após o Santo Terço nós teremos a bênção de objetos, de modo especial, a água, o sal, o óleo. Então, se você desejar que algo seja abençoado, traga para junto de si no terço à noite, e após o término do terço, nós vamos clamar a bênção de Deus sobre tudo aquilo que vocês trouxeram. Agradeço a presença do João, que estará sempre conosco, me auxiliando, isso é muito bom, agradeço, João. Deus abençoe, isso facilita um pouco mais a celebração e se torna mais dinâmica. Um santo dia a todos, lembre-se sempre de ter o cuidado necessário, e se cuidar e cuidar do próximo. Deus abençoe.